Eu sempre fui do tipo pé no chão, sabe? Daquelas que ouve um relato e já fica procurando a explicação lógica, a janela que bateu com o vento, o cano que fez barulho. Para tudo existia uma resposta razoável. Era o que eu acreditava, pelo menos. Eu e meu marido, o William, moramos num apartamento num prédio residencial comum, um daqueles com vários blocos iguais. É o nosso canto. E até pouco tempo, a nossa família era completa com a chegada do Nero. E ele não era só um gato. Quem tem um bicho em casa como um filho vai entender o que eu digo. O Nero era a minha paz. William trabalha muito, chega tarde quase todo dia. Então, na maior parte do tempo, a companhia que eu tinha era a daquele bicho todo preto, de pelo brilhante e macio. Ele tinha o hábito de dormir no meu peito, me seguia do quarto para a sala, da sala para a cozinha, e ficava me observando com aquele olhar sonolento, piscando bem devagar, enquanto eu tentava me concentrar no trabalho. Ele era o silêncio bom, a presença que fazia o apartamento parecer menos vazio. Justamente por causa dele, a gente gastou um dinheiro que não podia para colocar tela de proteção em todas as janelas e na porta da sacada. A varanda é mínima, só cabe um vaso de samambaia e um de comigo ninguém pode, mas era a nossa paranoia. A regra número 1 da casa era: antes de abrir qualquer coisa, verifica a tela. E a gente sempre fazia isso, sempre. A nossa rotina acabou numa terça-feira. Um dia absolutamente comum, quente, um pouco abafado. Eu tinha terminado de trabalhar, arrumado umas coisas em casa, e quando olhei no relógio, já passava das 6 da tarde. Fui até a cozinha, peguei o pacote de ração e balancei, fazendo aquele barulho que o Nero ouvia de qualquer canto do apartamento. Chamei por ele, 1, 2 vezes. O silêncio que veio em resposta foi a primeira coisa estranha. Comecei a procurar, ainda calma. Olhei no nosso quarto, debaixo da cama, abri o guarda-roupa, conferi a caixa de areia dele. Nada. Fui até a área de serviço, depois para o pequeno escritório onde eu trabalho. Cada cômodo vazio me dava um aperto na garganta. Ele sempre vinha, bastava ouvir o barulho dos grãos de ração no pote. Foi então que eu notei a porta de vidro da sacada. Ela estava só encostada, não trancada no ferrolho de cima. Senti o coração dar um pulo. Fui até lá prendendo o fôlego. A tela de proteção parecia normal, esticada, mas eu me agachei e passei a mão pela base onde ela se junta com a mureta de cimento. E senti um rasgo, um corte pequeno, quase invisível, bem rente à estrutura de alumínio. Um defeito que não estava ali de manhã. Um espaço pequeno, mas grande o suficiente para um corpo pequeno e insistente se esgueirar. Eu não conseguia processar. Liguei para o William já com a voz de choro, mal conseguindo formar as frases. Ele tentou me acalmar do outro lado da linha. Disse que estava a caminho, que Nero devia estar só escondido, assustado em algum canto do nosso andar. Mas eu sabia que não. O buraco estava ali. Quando o William chegou, já era noite fechada. Nós descemos e começamos a busca mais horrível da minha vida. Rodamos o térreo do prédio, um espaço com um pouco de grama e umas plantas meio secas. Chamamos por ele. Nossas vozes pareciam altas e desesperadas no silêncio entre os blocos. Procuramos na garagem, debaixo de cada carro, nos cantos escuros que cheiravam a mofo e óleo. Interfonei para os poucos vizinhos com quem a gente trocava um bom dia. Ninguém tinha visto nada, a noite não passava, quente e úmida, e a cada minuto que passava, eu ia perdendo a esperança. Voltamos para o apartamento, passava das 2 da madrugada. Estávamos exaustos, derrotados. William mal conseguiu tomar um banho e capotou na cama. Disse que de manhã a gente continuava. Eu não consegui nem pensar em dormir. Fiquei sentada no sofá da sala, no escuro, com a única luz sendo a de um poste lá da rua, que entrava amarelada pela janela. O silêncio dentro de casa era pesado, doía. Um silêncio que só provava que o Nero não estava mais ali. Eu olhava para o arranhador dele no canto, para a almofada que ficava perto da TV. Cada objeto que era dele parecia me acusar. O choro já tinha secado. Agora era só um cansaço por dentro. Uma sensação de vazio completo. Eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde procurar, tinha acabado. E foi aí, no meio do desespero, que uma lembrança boba me veio à cabeça. Uma coisa que a minha avó, lá do sítio, costumava dizer quando a gente era criança. Ela falava que quando se perdia algo muito importante e a busca não dava em nada, a gente podia pedir ajuda para
para o outro lado. Mas tinha um preço. Sempre tinha que oferecer algo em troca. Eu achava aquilo uma bobagem, uma superstição de gente antiga. Mas naquele momento, com a razão não servindo para nada, o desespero tomou conta. E eu falei. Foi baixo, um sussurro na sala escura, mais para mim do que para qualquer coisa que pudesse, ou não, estar ouvindo. Olha, se você existe mesmo, me devolve ele. Traz o Nero de volta para mim. Bota ele aqui na porta. Eu só quero meu gato de volta. Eu te dou 50 reais. Era o que eu tinha na carteira. Assim que eu disse, me senti uma idiota. Que palhaçada. Falar sozinha, fazer promessa pro diabo. O cansaço e a tristeza fazem a gente falar cada coisa sem sentido. Foi só isso, eu repeti para mim mesma, palavras jogadas fora. E fui para o quarto sabendo que o sono não viria. Eu devo ter ficado umas 2 horas rolando na cama, num estado de dorme e não dorme. Cada barulho do prédio me dava um susto. O elevador que chegava em outro andar, os estalos da madeira dos móveis, o motor da geladeira ligando e desligando. O sono simplesmente não vinha. Peguei o celular na mesa de cabeceira para ver a hora. 3h20 da manhã. A cidade lá fora estava num silêncio quase total. Foi nesse momento que eu ouvi. O som vinha da porta da sala. E não era um arranhão de animal, não era um barulho de chave ou alguém esbarrando. Era uma batida, lenta, espaçada e clara. Como se uma pessoa estivesse batendo com os nós dos dedos, com uma calma que não fazia sentido para aquela hora da noite. Foram 3 toques, pausados, com intenção. Eu travei na cama. O William dormia pesado, ressonando baixo do meu lado. Quem poderia ser? Um vizinho precisando de ajuda? Mas a batida não tinha urgência. Pelo contrário, tinha uma paciência que me deu um medo esquisito. Levantei devagar, sem fazer um ruído, e fui andando na ponta dos pés pelo corredor. A casa estava um breu. Cheguei na porta e colei o olho no olho mágico. O corredor estava completamente vazio. A luz fraca de emergência do andar pintava tudo de um amarelo esquisito, mas não havia ninguém ali. Ninguém. Meu coração disparou. Esperei 1 minuto inteiro, imóvel, prendendo a respiração. O silêncio tinha voltado. E foi nele que eu escutei, baixinho, vindo do outro lado da porta, um miado. Um miado que eu conhecia mais do que a minha própria voz. Era o Nero. Na hora, o alívio foi tanto que apagou o medo. Foi um alívio tão grande que minhas pernas ficaram bambas. Destranquei a porta numa velocidade que nem sei de onde tirei. E lá estava ele, sentado bem no meio do capacho, o rabo enrolado em volta do corpo, me olhando como se fosse a coisa mais normal do mundo. A parte estranha, ele estava impecável. O pelo preto, limpo e brilhante. Nenhuma pata suja, nenhum arranhão. Nada que indicasse que ele tinha caído de uma altura de 7 andares e passado horas na rua. Parecia que ele tinha acabado de sair do nosso quarto. Peguei ele no colo, chorei, beijei, senti o cheiro dele. Voltei para o quarto e balancei o William. Amor, acorda, ele voltou, o Nero voltou. William sentou na cama num pulo, desnorteado. Quando viu o gato no meu colo, o alívio tomou conta do rosto dele. Mas logo depois, a confusão. Como assim voltou? Acharam ele? Não, bateram na porta, eu disse, a voz ainda de choro. Eu ouvi o miado dele, abri correndo e ele estava lá sozinho. William ficou em silêncio por um instante, me observando de um jeito estranho, sério. A ficha dele pareceu cair antes da minha. Silvia, o que foi que você falou mais cedo, aquela hora no sofá, sobre pedir ajuda? A lembrança da minha promessa, do meu sussurro desesperado na sala escura, me atingiu como uma parede. O calor do alívio sumiu na hora, e no lugar veio um embrulho no estômago. Ele atendeu você, William falou, a voz quase sumindo. Que bom que ele está de volta. Mas pelo amor que você tem à sua vida, nunca mais faz uma coisa dessas. Nunca. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu tentava me convencer a todo custo de que tudo não passava de uma coincidência bizarra. Talvez um vizinho que trabalha de madrugada tenha encontrado o Nero, deixado na nossa porta para não acordar a gente com o interfone e dado um toque leve para avisar. Era uma explicação fraca, cheia de furos, eu sei. Mas era a única explicação que me ajudava a seguir em frente. A outra eu não queria nem pensar.
A nota de 50 reais continuava dobrada na minha carteira. Toda vez que eu a via, sentia uma pontada de culpa e medo. Mas era impossível ignorar que as coisas não estavam normais. O Nero tinha mudado. Aquele gato que era a minha sombra, que não me dava espaço, agora parecia evitar meu toque. Às vezes, quando eu estendia a mão para fazer um carinho, ele se encolhia todo e até arrepiava o pelo. Ele parou de dormir na nossa cama. Passava a maior parte do tempo encolhido debaixo de uma poltrona. E ele começou a fazer uma coisa que me dava uma agonia. Ele encarava o nada. Ficava sentado no meio do corredor por minutos a fio, com os olhos fixos num ponto da parede onde não tinha absolutamente nada. Imóvel como uma estátua preta só encarando. E o miado dele estava diferente. Não era mais aquele chamado manhoso. Às vezes, ele soltava um som baixo, gutural, que vinha do fundo do peito e não parecia som de gato. Eu comecei a me sentir uma intrusa dentro da minha própria casa. Quando William saía para trabalhar, o silêncio era preenchido por uma tensão constante. Eu me sentia observada, mesmo estando sozinha com o gato. Cada estalo da madeira, cada ruído dos vizinhos, me deixava ligada em tudo. Uma semana se passou, exatos 7 dias desde aquela noite. Eu já estava no limite, tentando não pirar de vez, me convencendo de que era tudo estresse, coisa da minha cabeça. Estávamos deitados, já com a luz apagada. William estava quase dormindo. Devia passar das 2 da manhã. E foi quando aconteceu de novo. O som veio da porta da sala. As mesmas. 3 batidas, lentas, ritmadas, com uma calma que dava mais medo ainda. Exatamente como da primeira vez. Dessa vez não teve um segundo de dúvida. O que eu senti foi medo puro, do tipo que te paralisa. Meu corpo inteiro enrijeceu e eu agarrei o braço do William com uma força que o fez despertar na hora. Que foi, mulher? Ele sussurrou assustado com meu estado. A porta. Foi a única coisa que eu consegui falar com a voz falhando. Escuta. Nós dois ficamos absolutamente imóveis, em silêncio. Nada. Nenhum outro som. Do lado de fora, só o silêncio pesado da madrugada. Sem passos, sem miados, sem nada. Eu não ouvi nada, Silvia. Você deve ter sonhado. Mas eu não tinha sonhado, eu estava bem acordada. E eu sabia com uma certeza que era puro instinto, que aquela batida não tinha sido um engano. Da primeira vez o toque na porta veio para entregar. Dessa vez não, dessa vez ele veio cobrar. Eu não preguei o olho naquela noite, nem o William. Ficamos os dois sentados no sofá da sala, em silêncio, vendo o dia clarear pela janela. A simples possibilidade de ouvir aquelas batidas de novo era uma forma de tortura. Na noite seguinte o medo era tão grande, tão insuportável, que se transformou numa espécie de coragem torta. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu vou pagar, eu disse para o William. A voz dele saiu fraca. Pagar o quê, Silvia? Não faz isso. A gente não sabe com o que está lidando. É melhor só ignorar. Ignorar? Eu respondi sentindo uma histeria subir pela minha garganta. Ignorar até ele resolver bater de novo? Ou fazer outra coisa? Eu fiz a promessa, William. Eu preciso cumprir. Esperei o relógio marcar 3 da manhã. Parecia a hora certa, a hora deles. Peguei na carteira aquela nota específica de 50 reais. O papel parecia queimar na minha mão, que tremia sem parar. Fui até a porta da sala e cada passo que eu dava no corredor escuro parecia ecoar pela casa inteira. Eu tinha a sensação nítida, quase física, de que havia algo do outro lado da porta esperando. Destranquei as 2 fechaduras. O som das chaves girando foi absurdamente alto. Abri a porta só uma frestinha, o mínimo possível para meu braço passar, e coloquei a nota dobrada exatamente no centro do capacho, no mesmo lugar onde o Nero estava sentado. Bati a porta com força e tranquei tudo de novo. A fechadura de cima, a de baixo. Girei todas as voltas que as chaves permitiam. E então nós esperamos, a noite inteira, sentados no sofá, sem coragem de ir para o quarto. Não houve som algum, nenhum barulho. Um silêncio absoluto que era 1000 vezes mais assustador do que qualquer batida. Quando os primeiros sinais do amanhecer surgiram criando uma luz cinzenta e fraca, eu criei coragem para ir ver.
Andei até a porta, o coração martelando. Espiei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Respirei fundo, abri a porta de uma vez. O dinheiro tinha sumido, senti um alívio estranho, tinha funcionado, acabou. Mas essa sensação durou um único segundo, porque eu olhei para baixo, para o capacho. O dinheiro não estava lá, é verdade. Mas no lugar dele, bem no centro, havia uma única pena preta. Pequena, com um brilho oleoso, diferente de qualquer pássaro que eu já tivesse visto. Eu fechei a porta devagar, não toquei na pena, deixei ela lá fora. As batidas nunca mais voltaram. Mas a paz também não. Sinto que, ao pagar a dívida, eu só mostrei que tinha entendido o acordo. Eu mostrei que entendi a mensagem e que sei como as regras funcionam. Às vezes, no meio da noite, eu acordo e vejo o Nero sentado na beirada da cama, só me olhando daquele jeito novo, quieto e vazio dele. E eu me pergunto o que foi que eu realmente trouxe para dentro da minha casa. A dívida foi paga, sim, mas eu sinto bem no fundo que a minha conta com eles continua aberta. Bem, amigos, antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu já faz uns meses, mas a sensação não passa. Continua aqui, sabe? Grudada no canto da sala, no corredor escuro. Começou numa terça-feira, uma terça-feira igual a todas as outras, daquelas que a gente só quer que acabem logo. O dia no trabalho tinha sido pesado, cheio de planilha, telefone tocando sem parar. Eu só pensava em chegar em casa, tirar aquele sapato que estava me matando e ficar um pouco em silêncio. Quando o ônibus finalmente parou no meu ponto, o sol já estava baixo, deixando o céu com aquela cor laranja de poluição e fim de tarde. O ar estava abafado, pesado. Cumprimentei o seu Carlos na portaria como sempre. Ele estava com o radinho de pilha no ouvido, ouvindo o jogo, e só levantou a mão para mim. Tudo normal. O elevador, o barulho das minhas chaves na fechadura, tudo parte daquela música que a gente se acostuma a ouvir todo dia. A primeira coisa que eu senti ao entrar foi o cheiro de casa fechada. A segunda foi o Chico, meu gato, se enroscando nas minhas pernas. Ele é um gato cinzento, quase da cor da poeira, por isso o nome. Me abaixei para fazer um carinho nele e o ronronar dele foi a primeira coisa boa do meu dia. "E aí, garoto, cuidou bem das coisas por aqui?" Perguntei, e ele só miou em resposta, como se estivesse me contando as novidades. Larguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos ali mesmo na sala e senti o alívio imediato. Olhei em volta. A casa estava quieta, com aquela luz fraca que entra pela janela da área de serviço. O Miguel, meu marido, com certeza estava no escritório trabalhando. Ele passava horas ali, concentrado no computador. Eu nem precisava ver para saber. Fui até a cozinha, abri a geladeira sem nem saber o que estava procurando. Peguei uma jarra de água. E foi aí que eu falei, mais por hábito do que por qualquer outra coisa, com a voz um pouco alta para ele poder me ouvir do outro cômodo. "Amor, cheguei." E do escritório veio a resposta. "Oi, bem-vinda." A voz dele, sabe? Inconfundível. Um pouco abafada pela porta, com aquele tom de quem está com a atenção dividida entre o que está fazendo e quem está falando. Era o Miguel, sem tirar nem pôr. Eu sorri sozinha, sentindo o cansaço do dia começar a ir embora de verdade. O som da voz dele em casa tinha esse efeito. Continuei falando da sala mesmo, enquanto amarrava o cabelo. "Vou só tomar um banho rápido e trocar essa roupa. Preciso descer no mercado, esqueci de comprar umas coisas para o café da manhã. Volto logo, tá?" Não houve resposta, apenas silêncio. E então, uns segundos depois, eu ouvi. Foi uma risadinha. Curta, soprada, quase um som de deboche, como se ele estivesse achando graça da minha pressa, da minha pequena bagunça de sempre. É o tipo de coisa que ele faria, aquele humor particular dele. Mesmo assim, por um instante aquilo ficou estranho no ar. Não sei explicar. Não foi o som em si, mas um som sozinho, solto. Foi uma risada que não convidava ninguém para rir junto. Mas isso eu só pensei muito depois.
Na hora, eu só balancei a cabeça e decidi ir até lá dar um beijo nele antes de ir para o banho. Caminhei pelo corredor. Nossos passos no piso de madeira sempre fazem um barulho específico, um estalo baixo. Os meus, pelo menos. Os dele, eu conhecia também. Passei pela porta do nosso quarto, que estava entreaberta, e segui até a última porta, a do escritório. A luz por baixo dela estava apagada. Achei estranho. Ele nunca trabalhava no escuro, tinha pavor de forçar a vista. A minha primeira ideia foi que ele podia ter pegado no sono na cadeira. Acontecia às vezes quando o dia era muito puxado. Bati de leve na porta, nenhuma resposta. Girei a maçaneta devagar. A porta se abriu sem fazer barulho. O ar lá dentro estava parado, mais frio que no resto da casa. A única luz vinha da tela do computador. Um descanso de tela com formas geométricas que se moviam lentamente, projetando um brilho azulado e fraco na cadeira vazia. A cadeira dele, enfiada perfeitamente debaixo da mesa. Ele não estava ali. Meu primeiro pensamento não foi de medo, foi de pura confusão. Talvez eu tenha entendido tudo errado. Talvez o som não tenha vindo dali. Miguel? Chamei de novo, mais baixo dessa vez. Minha voz soou estranha naquele silêncio. Nenhuma resposta. Só o zumbido quase inaudível do computador. Fechei a porta do escritório e me virei, olhando o corredor. Só restava o nosso quarto. A ideia de que ele estava dormindo voltou, agora com mais força. Era a única explicação lógica. Ele devia ter passado para o quarto para tirar um cochilo e eu, pelo costume, achei que a voz tinha vindo do lugar de sempre. Fazia sentido. Tinha que fazer. Fui até a porta do quarto e empurrei. A cama estava arrumada, com a colcha esticada sem um único amassado. O guarda-roupa fechado. As cortinas um pouco abertas, deixando a luz do fim de dia pintar uma faixa pálida no chão. Vazio. O quarto estava completamente vazio. Foi aí que parecia que o chão ia sumir. Fiquei parada no meio da sala, olhando de um cômodo para o outro. A cozinha, a sala, o banheiro. O apartamento é pequeno, não há muitos lugares para se esconder. E por que ele faria isso? A certeza de que eu estava sozinha começou a tomar conta, mas ela brigava diretamente com a outra certeza, a de que eu tinha ouvido a voz dele, a risada dele, segundos atrás. As duas coisas não podiam ser verdade ao mesmo tempo. Minha respiração ficou mais curta, eu precisava ter certeza. Peguei minha bolsa no sofá, com as mãos um pouco trêmulas, procurando o celular. Eu ia ligar para ele. A necessidade de ouvir a voz dele de novo, a voz de verdade pelo telefone, era urgente. Mas eu não precisei ligar. Assim que a tela acendeu, vi a notificação. Uma mensagem dele. Senti o coração dar um baque no peito. A mensagem tinha chegado há quase 20 minutos, antes mesmo de eu descer do ônibus. Eu abri. Eram poucas palavras. Amor, surgiu um imprevisto. Tive que correr no cartório antes que fechasse. Não me espera para jantar. Beijo. Eu li a mensagem uma vez, 2, 3, 20 minutos. Ele nem sequer estava na cidade quando eu cheguei. Ele não estava em casa quando eu o chamei. Ele não estava no escritório quando eu ouvi a risada, mas alguém ou alguma coisa estava. Eu não sei quanto tempo fiquei sentada no sofá, apenas olhando para a tela do celular. Talvez minutos, talvez mais. Parecia que nada mais existia. Só eu e o silêncio daquele apartamento. Um silêncio pesado, quase denso. Cada ruído normal da casa, o motor da geladeira ligando, um estalo na madeira do piso, agora soava como um passo, como uma presença. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. E foi nesse silêncio que as outras coisas começaram a voltar. Pequenos fragmentos que eu tinha ignorado, coisas que eu tinha classificado como cansaço ou estresse. Como naquela vez, há um mês, em que eu tinha certeza absoluta que deixei meu livro na mesa de cabeceira e o encontrei na prateleira da cozinha. Na hora eu ri e me chamei de distraída. Agora, essa lembrança não tinha a menor graça. E a outra vez, de madrugada, acordei com sede e jurei ter ouvido um sussurro vindo do corredor, um som baixinho, sem palavras. Miguel estava do meu lado, dormindo pesado. Eu disse a mim mesma que era o vento na fresta da janela, mas não ventava naquela noite. Eu sabia que não. A memória mais nítida era a da semana passada. Eu estava trabalhando em casa, aqui na mesa da sala, e tive a sensação clara, inegável,
de que tinha alguém parado na porta do quarto, me olhando. Foi só de canto de olho, uma silhueta escura que sumiu assim que eu virei a cabeça. Chico, o gato, estava dormindo no meu colo. Eu disse a mim mesma que foi só um jogo de luz, uma ilusão. Mas o arrepio que eu senti foi real. Uma peça se encaixava na outra, montando uma imagem que eu não queria ver. Não era a primeira vez. Aquilo que estava aqui, que imitou a voz do meu marido igualzinha, não chegou hoje. Estava aqui há semanas, talvez meses, se movendo pelas beiradas, aprendendo os sons, os costumes, as vozes, testando. A voz hoje não foi um começo, foi um avanço. Busquei Chico com os olhos, ele não estava mais aos meus pés, estava encolhido debaixo da mesinha de centro, com as orelhas baixas e os olhos arregalados fixos em um ponto. Ele olhava diretamente para a porta fechada do escritório, e ele não piscava. O som da chave girando na fechadura me fez dar um pulo. Meu corpo inteiro travou. Era um som que eu ouvia todos os dias, o som que significava segurança, fim do dia. Ele chegou. Mas naquela hora ele soou como um aviso. Meu primeiro impulso foi correr, me trancar no banheiro. Mas para onde eu iria depois? A porta se abriu. Era o Miguel. O verdadeiro Miguel. A mesma camisa amarrotada do trabalho, a pasta de couro debaixo do braço, a expressão de cansaço que eu conhecia tão bem. O alívio foi tão grande que minhas pernas ficaram bambas. Mas o alívio veio misturado com o pânico que ainda estava ali, no fundo. Ele fechou a porta, me viu parada no meio da sala e franziu a testa. Ágata? O que foi? A voz dele era preocupada. Você parece que viu um fantasma. Eu não consegui rir da ironia. Acho que só consegui balbuciar o nome dele. Ele largou a pasta no sofá, se aproximou e tocou meu rosto. Sua mão estava quente, real. Ei, fala comigo. Aconteceu alguma coisa? Você tá gelada. Eu respirei fundo, tentando encontrar um jeito de explicar uma coisa daquelas. Tinha alguém aqui em casa, Miguel. Ele ficou sério na hora, os olhos varrendo o apartamento por cima do meu ombro. Alguém como? Um ladrão? Chamou a polícia? Não era uma pessoa. Minha voz saiu trêmula. Era a sua voz. Eu ouvi você. Eu cheguei, chamei seu nome e você me respondeu. Do escritório. A expressão dele mudou. A preocupação de antes deu lugar a uma certa cautela, de confusão. Minha voz? Amor, como assim? Ele apontou com o queixo para o celular na minha mão. Você viu minha mensagem, eu estava longe daqui. Eu sei. Minha voz subiu um pouco e eu me esforcei para controlá-la. Eu sei, mas eu ouvi. Eu juro. E riu. A coisa riu de mim. Ele me olhou por um longo tempo. Era um olhar que eu conhecia bem. O olhar que ele usava quando tentava ser paciente. Ágata. Ele raramente me chama de Ágata. Você teve um dia horrível, não teve? Você anda exausta. Às vezes a gente ouve coisas, prega peças na gente mesmo. Você não acha que pode ter imaginado? Ouvir ele dizer imaginado foi como um soco no estômago. Era exatamente o que eu temia ouvir. Não era maldade da parte dele, era lógica. Era a tentativa de colocar o mundo de volta nos eixos. Mas o meu mundo já tinha virado do avesso. Não foi imaginação, Miguel. Foi real. O Chico também sentiu. Ele está escondido desde então. Ele suspirou, um suspiro longo, cansado. Me puxou para um abraço. Eu deixei, mas meu corpo continuava duro, tenso. Tá bom, calma. A gente vê isso direito amanhã. Vem, vai tomar um banho quente, relaxar? Eu peço uma pizza. Não precisa pensar mais nisso hoje. Ele me abraçava, mas eu me sentia a quilômetros de distância. Ele estava tentando me acalmar, mas não estava me ouvindo. Para ele, o problema era o meu cansaço. Para mim, o problema ainda estava dentro de casa, quieto em algum canto, esperando. Eu não discuti, apenas assenti e fui para o chuveiro. Deixei a água quente cair sobre meus ombros, mas o frio parecia vir de dentro. Cada argumento lógico do Miguel ecoava na minha cabeça. E uma parte de mim, a parte que queria desesperadamente que o mundo voltasse a ser simples, tentava se agarrar a eles. Estresse, cansaço, a mente prega peças. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. Quando saí do banho, a pizza já tinha chegado. O cheiro de queijo e orégano preenchia o ar. Um cheiro de noite normal.
Miguel tinha colocado 2 pratos na mesinha de centro e a TV estava ligada num jornal qualquer, o som baixo. Ele sorriu para mim, um sorriso pequeno, e eu me sentei ao lado dele no sofá. Comemos em silêncio por um tempo. A normalidade da cena era quase convincente. A caixa de pizza, os copos de refrigerante, a âncora do jornal falando sobre a economia. Por um momento, eu quase acreditei na versão dele. Quase me convenci de que tinha sido uma alucinação, um curto-circuito na minha cabeça cansada. Talvez eu só precisasse de uma boa noite de sono. Miguel pegou o celular para responder uma mensagem de trabalho. Ele estava digitando, com a testa um pouco franzida de concentração. Eu olhei para ele, para o seu perfil iluminado pela tela, e respirei fundo. Talvez tudo ficasse bem. E foi então que eu ouvi. Veio do corredor, a direção do escritório. Não foi uma voz, foi a risada. A mesma risadinha curta, soprada, um som de puro deboche. Exatamente a mesma. Baixinha, íntima, como um segredo contado só para mim. Começou um zumbido agudo no meu ouvido, abafando o som da TV. Meu corpo congelou. Senti meu rosto gelar. Virei a cabeça devagar, primeiro para o corredor escuro, depois de volta para o Miguel. Ele não tinha se movido. Continuava focado no celular, os dedos parados sobre a tela, mas a expressão era a mesma. Ele não tinha rido. E pelo jeito que ele continuou imóvel, ele também não tinha ouvido. A risada não tinha sido para nós dois, tinha sido só para mim. E eu entendi tudo. A coisa na minha casa não queria nos assustar, queria me isolar. E tinha conseguido. Eu estava sentada ao lado do meu marido, na segurança da minha casa, e nunca na vida eu tinha me sentido tão sozinha e com tanto medo. Escrevo porque tem uma coisa que aconteceu comigo, na verdade 2 vezes, e que eu nunca consegui colocar para fora direito. Não sei bem como começar, mas acho que o certo é voltar para quando eu tinha uns 9 anos e falar do meu tio Roger. Em toda a família acho que tem uma figura assim, né? O meu tio Roger era o irmão mais novo do meu pai e era como se ele vivesse numa frequência diferente da nossa. Meu pai era um homem de rotina, de horário certo para tudo. Já o meu tio, ele aparecia e sumia. Vivia na estrada fazendo bicos de frete, dirigindo um Opala antigo que cheirava a poeira e cigarro. Quando ele chegava lá em casa era um evento. Para mim, pelo menos. Ele trazia presentes esquisitos, contava histórias de lugares que pareciam inventados, de estradas que não acabavam nunca. Eu ficava fascinado, mas minha mãe não gostava. Eu percebia o jeito que ela falava com ele, sempre com um pé atrás, a voz mais baixa. Lembro de ouvir ela e meu pai conversando na cozinha, tarde da noite, depois que o tio Roger ia embora. A conversa era sempre a mesma, que ele não tinha juízo, que aquela vida não ia levar a nada, que era uma má influência. A verdade é que meu tio tinha um ar meio triste, uma coisa no olhar que eu só fui entender muito tempo depois. Ele era o tipo de pessoa que parece não pertencer a lugar nenhum. E talvez por isso, os lugares por onde ele passava pareciam ter mais importância para ele do que as pessoas. Ele não era uma pessoa ruim, longe disso. Era só deslocado. E foi numa dessas visitas, num almoço de domingo na casa da minha avó, no interior, que tudo começou. Aqueles almoços eram uma tradição, a família toda reunida, barulho de gente conversando alto, cheiro de comida caseira no ar. E no meio de tudo aquilo, lá estava o tio Roger, quieto no seu canto, como sempre. A tarde foi se arrastando naquele calor abafado e a conversa dos adultos já tinha morrido. Foi quando meu tio se levantou, batendo a mão na calça para limpar a poeira que não existia. Ele anunciou que já ia pegar a estrada, que não gostava de dirigir na serra muito tarde da noite. A ideia de voltar com meus pais no carro abafado, ouvindo a mesma música de sempre, me pareceu um castigo. Eu queria a estrada, a noite, as histórias do meu tio. Corri até ele. "Tio, posso ir com você?" Perguntei com a voz que a gente usa quando sabe que está pedindo uma coisa complicada. Ele me olhou e deu um sorriso de canto, um sorriso que não chegava nos olhos. "Por mim, tudo bem, campeão, mas tem que ver com seus pais." Minha mãe foi contra na hora. Eu vi a testa dela franzir, a boca se apertar numa linha fina. "De jeito nenhum, tá tarde, a serra é perigosa, você vai com a gente." "Deixa, mulher." Meu pai interveio com aquele tom cansado de quem não quer briga.
O Roger conhece aquela estrada de cor. Não tem perigo. Ela olhou de um para o outro, visivelmente contrariada, mas acabou deixando. 20 minutos depois, eu estava no banco do carona do Opala, o cinto frouxo, acenando pela janela. O carro do meu tio tinha um cheiro só dele, uma mistura de fumaça de cigarro antigo com alguma coisa de mato seco. Entramos na estrada e por uma hora foi tudo normal. As luzes da cidade pequena foram ficando para trás até subirem de vez. E então, começamos a subir a Serra da Serpente. O nome não era oficial, claro, mas era como todos chamavam aquele trecho. A estrada virava um fio escuro e sinuoso, engolido pela vegetação densa dos dois lados. Uma névoa baixa começou a se formar, fazendo a luz dos faróis parecer fraca, quase inútil contra a escuridão total. Eu estava começando a cochilar, embalado pelo balanço do carro, quando uma vontade de ir ao banheiro me despertou de vez. Tentei ignorar, mas foi ficando insuportável. Fiquei com vergonha de falar, meu pai sempre me lembrava de ir antes de qualquer viagem, mas não teve jeito. Tio, preciso fazer xixi. Falei baixo, quase num sussurro. Ele não brigou, nem sequer pareceu irritado. Apenas fez que sim com a cabeça devagar, com os olhos fixos na estrada cheia de curvas à nossa frente. Vi uma expressão estranha no rosto dele, uma espécie de seriedade, de preocupação. Segura mais um pouco, tem um recuo logo ali na frente. Alguns minutos depois ele diminuiu a velocidade e encostou o Opala num pequeno acostamento de terra batida. Era um pedaço de chão espremido entre a estrada e o precipício. Havia um daqueles tanques de concreto com água para carros que superaquecem e uma mureta baixa de proteção que parecia perigosamente frágil. Saltei do carro e corri para o canto mais escuro, de costas para a estrada. O ar da noite estava gelado, um frio cortante que subia do fundo do vale. O único som era o do vento assobiando baixo entre as pedras. Quando terminei, meu tio estava encostado no paralama do carro fumando. A ponta do cigarro dele era a única luz quente naquele cenário. Ele não olhava para a estrada, mas para baixo, para a escuridão do despenhadeiro. Escutou isso? Ele perguntou de repente, sem se virar para mim. Fiquei quieto, tentando escutar melhor, só ouvia o vento. O vento? Respondi. Não. Ele balançou a cabeça. É outra coisa. É que paramos no lugar exato. Que sorte a sua. Aproximei-me dele desconfiado. O jeito que ele falou aquilo me sentiu uma coisa ruim. E não era do frio. Que lugar é esse, tio? Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse medindo se eu ia aguentar. Você tem medo de história de assombração, Ronaldo? Não. Menti, sentindo meu estômago revirar. Bom, porque este lugar tem dona, lá embaixo. Ele apontou com o queixo para o abismo. O povo antigo chama de Mãe da Pedra. Dizem que era uma mulher, ou uma coisa que se passava por uma, que fazia maldade aqui na serra. Um dia ela ficou presa. Ninguém sabe como. Alguns falam que o dia amanheceu e ela não conseguiu voltar para o esconderijo. Outros que mexeram no que não deviam e amarraram ela aí. A única certeza é que ela continua lá, presa na rocha. Eu ri, um riso nervoso, sem graça. Tinha que ser uma das brincadeiras dele. O senhor está tentando me assustar. Não estou, não. A voz dele era grave, sem nenhum pingo de brincadeira. Às vezes a gente precisa saber que o mal existe de verdade, moleque. Pra gente aprender a dar valor pro bem. Pra ter fé no que protege a gente. Eu mesmo só fui acreditar em certas coisas depois que vi com os meus próprios olhos. E ela tá bem aí embaixo. Quer ver? Só pra você saber que não é história de pescador. Não sei se foi pra me mostrar ou por pura burrice de criança, mas eu balancei a cabeça dizendo que sim. Eu queria provar pro meu tio que eu não era medroso. Mal sabia eu o que estava fazendo. Ele jogou a bituca do cigarro no abismo, onde ela desapareceu instantaneamente e fez um sinal para que eu o seguisse. Trancou o carro e começou a descer com cuidado pela encosta de pedras. Não era um caminho. Era um amontoado de rochas soltas e terra escorregadia. Para cada passo que ele dava, eu precisava de 3 para acompanhar. Fica quieto agora, ele sussurrou parando atrás de uma pedra enorme. Foi então que eu ouvi de novo, e dessa vez não era o vento. Era um som baixo, contínuo, quase como um chiado que se transformava num gemido longo e arrastado.
Um lamento que parecia vir da própria terra, de dentro das pedras. Meu tio se encostou na rocha e apontou para baixo, um pouco para a nossa direita. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Forcei meus olhos a se ajustarem à escuridão quase total. E eu vi, lá embaixo, entre duas pedras gigantes, havia uma silhueta. Uma forma escura e encurvada, parecida com uma pessoa, mas errada. O que mais me marcou foi o jeito que um dos braços se movia. Não era um movimento fluido, humano. Subia e descia devagar, em sacudidas, como um galho seco sendo arrastado pelo vento, mas não havia vento ali embaixo. Era um movimento mecânico, quebrado. Parecia um corpo que estava se desfazendo. Então aquela coisa virou a cabeça na nossa direção. Não vi rosto, não vi olhos, mas eu senti que ela nos encarou. Naquele instante, toda a minha coragem de menino se desfez em pó. O medo me travou. Era um pavor de bicho, puro. Eu me virei e comecei a escalar de volta sem pensar, arranhando as mãos nas pedras, chorando baixo, desesperado. Cheguei a uma parte mais íngreme e minhas mãos escorregaram. Não conseguia subir. O pânico me paralisou. E então, senti as duas mãos do meu tio nos meus pés, me empurrando com força para cima, me dando o impulso que eu precisava. Cheguei no acostamento e corri para o carro puxando a maçaneta com as mãos trêmulas. Mal conseguia respirar. Meu tio chegou logo atrás, o rosto sério, a respiração pesada. Entramos e ele trancou as portas. Ficamos em silêncio por 1 minuto, só com o som da minha respiração ofegante. Ele então tirou do pescoço um cordão de couro. Nele pendia um saquinho de tecido grosso, um patuá. Toma. Ele estendeu para mim. Sua voz era baixa e grave. Queria que você não precisasse disso tão cedo, mas agora você sabe. E quem sabe das coisas precisa se proteger. Eu peguei o objeto, as mãos ainda tremendo. Isso não vai fazer o seu medo sumir, ele continuou ligando o carro. O medo é bom, ele te mantém vivo. Isso aí é para te manter seguro apesar dele. Agora é seu, cuida bem. Ele engatou a marcha e acelerou, cantando pneu na estradinha de terra ao voltar para o asfalto. Eu não olhei para trás. Apenas apertei aquele patuá na minha mão com toda a força que eu tinha. Muitos anos se passaram depois daquela noite. A primeira coisa que eu lembro da manhã seguinte foi a gritaria da minha mãe. Ela estava furiosa com o meu tio, dizendo que ele não tinha direito, que eu era só uma criança, que ele tinha me traumatizado. Meu tio Roger foi embora naquele mesmo dia e eu passei a vê-lo cada vez menos. Com o tempo, a lembrança daquela noite na serra foi perdendo a nitidez, se transformando mais num pesadelo antigo do que numa memória real. O patuá eu guardei numa gaveta, um segredo estranho e empoeirado da minha infância. A vida seguiu. Eu cresci e casei. Meu tio faleceu há uns 5 anos de um problema no fígado. Sozinho, num quartinho de pensão em alguma cidade que eu nem sei o nome. A vida seguiu até o ano passado. Eu, minha esposa e a irmã dela, a Débora, estávamos voltando de um feriado na casa de uns amigos. Para encurtar o caminho, decidimos pegar a tal da Serra da Serpente. Já era noite. Eu não passava por ali havia uma década, pelo menos. Antes de sair, arrumando umas coisas no carro, achei o patuá numa caixa de tralhas velhas. Não sei explicar o porquê, mas senti um impulso de levar. Pendurei no espelho retrovisor, mais como uma piada, uma lembrança boba. Nosso carro, um modelo popular já com seus bons anos de uso, começou a sofrer na subida íngreme. O motor roncava alto, forçado. Bem quando entramos na parte mais isolada da serra, com a neblina começando a descer de novo, o patuá simplesmente se soltou e caiu no meu colo. 1 segundo depois, a luz da temperatura no painel acendeu, vermelha e piscando. O carro perdeu a força de vez. Não acredito nisso, falei, batendo a mão no volante. Não tive escolha. Tive que encostar no primeiro lugar que apareceu. Um acostamento de terra batida, espremido entre a estrada e o precipício, com um tanque de concreto para a água e uma mureta baixa de proteção. Uma sensação horrível tomou conta de mim e não era do ar gelado. Era o mesmo lugar. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta. A mesma pedra enorme onde meu tio se encostou, o mesmo abismo escuro.
Minha esposa e a Débora desceram para esticar as pernas, reclamando do imprevisto, do frio, da falta de sinal no celular. Eu continuei sentado ao volante paralisado, olhando para aquele cenário que, por 20 anos, eu tentei convencer a mim mesmo que não passava de uma história de criança. Saí do carro tentando fingir uma calma que eu não sentia nem de longe. Abri o capô, mais por teatro do que por qualquer outra coisa. O motor estava estalando de tão quente. Enquanto eu olhava sem ver para o emaranhado de peças, minha cunhada Débora andava pela beirada do acostamento com o celular na mão. Nossa, que lugar sinistro, ela disse, mais fascinada do que com medo. O vento faz um barulho estranho aqui, né? Parece, sei lá. Minha esposa, a quem eu já tinha contado a história toda alguns anos antes, ficou tensa do meu lado. Ela olhou para mim, os olhos arregalados. Que barulho, Débora? A pergunta dela saiu tensa, os olhos fixos em mim. Esse, não tá ouvindo? Débora respondeu, se virando para nós. Parece um choro, um lamento bem baixo. E então, eu ouvi. O mesmo som, o mesmo gemido arrastado que assombrou minhas memórias por 20 anos. Ele vinha do fundo do abismo. Minha esposa segurou meu braço com força. Ronaldo, não me diz que é aqui! Eu não consegui responder. Apenas olhei para o despenhadeiro, para o ponto exato onde a escuridão era mais densa. Foi quando o som mudou. Ele ficou mais alto, mais nítido. E pior, parecia estar mais perto, como se algo estivesse subindo em nossa direção. Vamos embora, falei, a voz saindo falhada. Entrem no carro, agora. Não precisei falar 2 vezes. Batemos as portas e eu girei a chave na ignição, rezando. O motor protestou, mas pegou. Acelerei, sem me importar com a luz de advertência no painel, e voltei para a estrada de qualquer jeito. Ninguém disse uma palavra por vários quilômetros. Débora estava encolhida no banco de trás, finalmente assustada. Minha esposa olhava fixo para a frente, pálida. Foi só então que eu olhei para baixo. O patuá ainda estava no chão do carro, perto dos meus pés, e uma certeza horrível, pesada, caiu sobre mim. Não tinha sido azar. O carro não quebrou por acaso. Aquele objeto não era um escudo, era uma âncora, um chamado. Meu tio Roger, no seu jeito torto e melancólico, não tinha me dado uma proteção. Ele tinha me passado o fardo adiante. Ele me marcou para que a estrada e o que vive nela sempre soubesse onde me encontrar. O medo que sinto hoje não é mais de parar naquela serra de novo. É o medo de saber que, de alguma forma, eu nunca saí de lá. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.